Oi pessoal, belezinha? Tudo bom? Hoje a gente vai dar início aí ao nosso capítulo sobre os sentidos, tá? Deixa eu só conferir aqui, tá certinho. Esse capítulo a gente está quase finalizando, né, nosso livro, e ele é dividido, né, por sentidos. Então a gente vai falar sobre audição, visão, paladar, olfato e tato, mas hoje eu vou falar só sobre dois para não ficar muito extenso o nosso vídeo, tá? Eu escolhi 2 sentidos e a gente vai trabalhando devagarzinho para não ficar uma coisa muito maçante também, tá bom? Então vamos começar aqui para, né, não estender muito. Quais são as funções, né, do sentido? Para que servem os sentidos? A gente aprendeu, né, desde pequenininho lá o que são os sentidos, quem são eles, para que serve, mas a função deles, eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou explicar um pouquinho, tá? Os sentidos são fundamentais ao corpo humano, né? O tato, gustação ou paladar, vocês vão ver das duas formas, audição, olfato e visão, tá? Eles vão formar aí um conjunto de funções que vai propiciar o relacionamento da gente com o ambiente. Por meio desses sentidos, o corpo pode perceber tudo que rodeia a gente, né? E de acordo com as sensações, ele vai decidir o que assegura a sobrevivência e a interação e integração com o ambiente. Belezinha? Falando aqui um pouquinho sobre os órgãos dos sentidos, a gente, onde quer que a gente esteja, né? Qualquer lugar que a gente estiver, o ambiente vai estar sempre se alterando, né? Pode estar calor, pode estar frio, pode estar barulho, pode estar um cheiro forte, o silêncio, enfim. O que eu botei para vocês aqui é o seguinte, né? O calor e frio, dia e noite, silêncio, ruídos, odores, sabores e mais uma infinidade de estímulos do meio ambiente são captados pelos nossos órgãos dos sentidos. Então, pelo tato, né? A gente vai tomar aí um conhecimento que pelo tato a gente vai sentir o frio, o calor, né? As sensações. Pela gustação ou paladar, a gente vai identificar sabores. Pelo olfato, vamos sentir odor, né, o cheiro. Pela audição, vamos captar os sons. E pela visão, vamos observar cores, formas, tamanhos, contornos, tá? E é isso. Vou passar aqui pro próximo, né? Que eu botei aqui pra vocês um detalhinho que, na verdade, todas as, tá, gente? Ficou só essa. As sensações são interpretadas no cérebro. Os órgãos dos sentidos, eles recebem os estímulos, né? Que são luz, som, etc. E os transmitem ao cérebro através dos nervos que a gente chama de sensoriais. Aí o cérebro vai entender a mensagem e vai produzir a sensação, seja ela qual for, tá? Os órgãos, né, no nosso corpo, os órgãos dos sentidos, eles são encarregados para receber esses estímulos externos, tá bom? Que eu botei para vocês que os receptores sensoriais, eles são formados de fibras nervosas que se organizam formando diferentes corpúsculos sensoriais, né? Os corpúsculos sensoriais são os nervos que a gente tem em cada parte aí dos órgãos que vão... Desculpa, a gente tive que dar uma pausa, mas então, falando sobre os corpúsculos sensoriais, eles são os nervinhos que vão ficar em cada parte aí dos órgãos sensoriais para captar o que for de sensações, né? Esses receptores, eles recebem estímulos ambientais até chegar na gente. Opa, deu um zoom aqui. Vamos lá, vamos falar aqui da língua e da gustação. Mas antes eu só queria dar fazer uma faladinha aqui rapidinho sobre essa pele e os receptores, né? Que a gente é capaz de experimentar aí pela pele muitas sensações, né? Por exemplo, se belisca, não de leve, tá? Se belisca é um tipo de dor, né? Você vai sentir dor. Quando você vai pegar uma panela quente no fogão, você não vai pegar com a mão, você vai, né, com a mão pura, você vai pegar com um paninho, alguma coisa para não queimar a sua mão, né? Então a gente tem aí esses receptores sensoriais, né? Eles vão receber, eles são estruturinhas que vão receber os estímulos que vêm do ambiente, o calor, o frio, tanto faz, tá?
Eles são formados aí, como eu falei para vocês, de fibras nervosas, tá certo? E a gente fala que alguns deles, eles vão fazer o que a gente chama de tato livre, né? A percepção do tato livre. Por exemplo, quando você passa, você tá de olho fechado e você passa os dedinhos em cima de algum objeto, você já vai saber que objeto é esse, se ele é áspero, se ele é liso, né? Os corpúsculos aí do tato, os nervinhos, as fibras nervosas que a gente tem pro tato são muito abundantes, né? A gente tem muitas, principalmente na pele da palma da mão e da planta dos pés, né? Você consegue sentir aí qual é o objeto que você está tocando, a aspereza, enfim, só com essa percepção do tato, tá? Eu me belisquei aqui forte, gente, na mão, doeu. Então, foi uma sensação, tá? Então, né, nessa sensação da pele, né, a gente não tem só a da dor, né? No caso, essa que a gente falou da dor, vem como percepção de pressão, né? Você faz uma pressão no seu corpo ali e tem um estímulo de dor. Mas a gente tem aí o frio, a percepção de frio e percepção de calor, né? Também que são adquiridas pela pele por esses receptores cutâneos. Sobre a língua e a gustação, ou seja, hoje a gente já falou do tato, né? Então vamos falar agora do paladar, né? Depois vocês vão trabalhar aí sobre a pele e tal, como a gente está quase terminando o nosso livro, eu vou passando pesquisinhas assim para vocês para treinar, tá bom? Para complementar aí o nosso conteúdo, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da língua e gustação, né? Deixa eu subir aqui. A gente sabe, né, quando você bota um alimento na boca, você sabe se ele é doce, se ele é salgado, se é azedo, se é amargo. Se é amargo e azedo, se é doce e salgado, você vai conseguir até ver se está estragado ou não, só de botar ali o alimento na boca, né? Uma pessoa, como eu botei, a pessoa pode perceber centenas de gostos diferentes. Provavelmente esses gostos são combinações das 4 sensações básicas: o doce, o salgado, azedo e amargo, tá? A gente vai distinguir, diferenciar o sabor, né, pelo sentido no paladar, que também é chamado de gosto, né? Simples. O órgão que a gente tem representando aí o paladar é a língua, tá bom? Lá no tato é a pele, beleza? A língua ela vai ser dividida em duas partes, tá? Duas superfícies, a dorsal ou superior, que tem um monte de rugosidadezinha, um monte de bolinha que você pode perceber aí se você observar a sua língua ou passar mesmo a língua nos dentes. São as papilas linguais. E a inferior, ou o que a gente chama também de ventral, que é mais ou menos lisa, né? Mais a parte quase a parte de trás, né? Eu botei aqui para vocês a imagem da língua, tá? A gente tem aí as terminações nervosas também na língua, que são os corpúsculos gustativos. Eles vão fazer com que a gente consiga sentir gosto, tá? E eles estão aí na nossa língua toda. Eles vão perceber os tipos básicos aí de gosto e as centenas de combinações, milhares aí que existem. Cada sabor, né, que a gente vai sentir com intensidade maior, menor, isso vai ser separado em cada parte da língua que a gente tem, né? O doce e o salgado, por exemplo, a gente consegue sentir com mais intensidade na parte da ponta da língua, né? A ponta e um pedacinho do ladinho aqui. O azedo, ele vai ser identificado aí, o azedo que a gente fala é o ácido, né? O sabor azedo, a gente fala azedo tipo limão. O sabor azedo, ácido, ele vai ser sentido nas bordinhas. E o sabor mais amargo vai ser aquele xarope ruim que a gente toma, ou a comida estragada, enfim, vai ser sentido lá atrás, na parte da base da língua, né? Quando a gente mistura o alimento com saliva, esse bolinho, essa saliva, ela vai entrar em contato com as papilas gustativas que a gente falou e vão causar os estímulos que são recebidos pelos corpúsculos gustativos. Essa mensagem, né, do sabor vai ser levada até o centro nervoso do cérebro para identificar o sabor. Gente, isso é feito em um instante, né? Não demora se você bota um pedaço de queijo na boca, aí
demora 5 minutos para o seu cérebro entender que o queijo é salgado. Não, é instantâneo, tá? É rapidíssimo. Beleza? Eu botei aqui umas curiosidades para vocês. Depois dá uma pausa para ler, tá bom? E é isso, pessoal. Abração.